e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Quem é que está aí com uma Bíblia assim? Quem tem uma Bíblia? Quem tem no aplicativo, no celular? Quem já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Quem não trouxe Bíblia, pode ficar com a mão errada. Não, tem no aplicativo, irmã. Você trouxe, está no aplicativo. Amém? Irmãos, a mensagem que o Senhor me mandou trazer hoje, que veio diretamente do... É uma mensagem um pouco até forte, porque nós gostamos muito de... Mas não vale, ninguém gosta de... Mas o Deus que nós servimos é o Senhor, tanto do monte como é o Senhor do vale. Esse é o nosso tema essa noite. No monte, nós contemplamos a grandeza do Senhor, nós nos sentimos importantes. Esse monte pode ser um monte físico, uma montanha mesmo, como ele pode ser o seu quarto de guerra, como ele pode ser aquele momento em que você está dentro de você mesmo, conectada com o Senhor. Eu não estou falando apenas do monte físico, mas o que a gente percebe é que o monte, ele é um lugar de alegria, ele é um lugar de paz, ele é um lugar de felicidade plena, porque estamos ali conectados com o Criador, falando com o Criador, com aquele que realmente é merecedor da nossa adoração. E naquele momento de diálogo, porque não é um monólogo, ele começa como um monólogo, mas de repente se torna um diálogo. A gente vê a grandeza de Deus quando o Espírito Santo vai nos tocando e nós vamos tendo aquela intimidade de oração com o Senhor. Por isso, todo mundo quer realmente estar no monte, porque é lá que a nossa alma encontra realmente a paz desejada. Quando nos afastamos de tudo e de todos, estamos somente conectados. Mas existe o vale também. Qual é o vale? Porque o Senhor não nos quer somente no monte. Ele também nos quer no vale. Ele muitas vezes permite que a gente esteja no vale. Ele até nos manda, às vezes, vale. Me lembro, uma época da minha vida, eu na presença do Senhor e às vezes, mesmo que eu tinha intimidade, irmãs que eu tinha intimidade, e aí falava em sofrimento e eu falava assim, mas eu não quero sofrer. Deus sabe que eu não quero sofrer. Deus sabe que eu não quero passar pelo estreito. Eu teimava muito com isso. E às vezes aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, tentava me fazer compreender que era necessário, porque eu ainda estava no mundo e eu teria aflições no mundo. Mas eu levei, foi anos assim, sem entender realmente essa necessidade que às vezes, permitida pelo Senhor, passar por algum sofrimento. Mas sempre o Senhor veio ao meu socorro. O Senhor sempre teve a mão estendida para mim. Eu sempre tive sono do Senhor. Mas eu estou até trazendo esse espaço aqui para vocês, na verdade, esse testemunho, para vocês verem que quando Deus estava me dando essa palavra mexeu e muito comigo. Primeiro comigo. Foi uma palavra que o Senhor foi me dando, que foi até fácil. Eu estar distribuindo ela, vamos dizer. E no vale, que é lugar de choro, de tristeza, de enfermidade, de luto, de escassez, desemprego, fome, injustiça, lugar de alma abatida. Às vezes a dor é tão grande que não nos damos conta, mas o Senhor está no...
E eu vou mostrar a vocês, através da Bíblia, que o Senhor está no vale. O Senhor permite que andemos no vale, que estejamos no vale, mas a mão dele está lá, sempre para nos erguer. Tenhamos essa confiança no Senhor. Passamos, às vezes, por momentos difíceis, na família, na sociedade, no trabalho, seja lá onde for. Mas ali está o Senhor, conosco está o Senhor. Não podemos perder de vista o Senhor. Amém? A palavra que o Senhor me deu está lá em Ezequiel 3, 22, 23. Vamos dar uma lida lá. Amém? Os irmãos, conforme forem abrindo, digam amém e a gente vai estar lendo. Essa palavra, Ezequiel estava vivendo um momento difícil com o povo judeu. Eles estavam sob o domínio da Babilônia. E no capítulo 1, capítulo 2, Deus dá uma visão assim a Ezequiel no rio Quebar, e era uma visão do trono de Deus. Uma visão daquilo que realmente o Senhor é. E ali foi um monte que Ezequiel deu. Porque estar na presença de Deus, mesmo que você esteja com seu povo sob o domínio de outro povo, você consegue se desvencilhar dele. E aí o que acontece? Deus manda Ezequiel descer ao vale. É no vale. O Senhor vai usar. Então, Ezequiel capítulo 3, verso 23 e 24. E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi ao rio Quebar. E caí sobre meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Na verdade, o 22, a gente deveria ter lido o 22 antes. Fala assim: e a mão do Senhor estava sobre mim. Ali me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me. 23. E saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito do Senhor e me pôs em pé. Quando o Senhor está conosco, nós não nos abatemos. Ezequiel, glória a Deus. Ezequiel fala isso aqui, nesse momento. Ele estava tão cheio da presença de Deus por ter estado naquele monte que era na beira do rio Quebar e ter visto a presença de Deus. Quando ele desce o vale, ele tinha certeza que estava com ele. E é lá no vale que o Senhor vai usar Ezequiel para estar falando com o povo judeu. Nessa mesma época aqui, que esse povo está sobre o domínio da Babilônia, o povo judeu, existia uma outra parte do povo judeu que estava lá em Jerusalém também, sobre o domínio de um outro povo. Quem estava lá profetizando era Jeremias. Às vezes a gente não quer passar por dificuldades, mas quando a gente olha a Bíblia, muitos desses homens passaram por dificuldades. Muitos desses homens que a Bíblia cita o nome também viveram momentos difíceis, mas não deixaram de sair da presença do Senhor. Confiaram no Senhor e assim nós devemos fazer. Amém? No vale tem algo que a gente tem que olhar e perceber. No vale tem água. E literalmente no vale tem água mesmo, tá? Mas no vale espiritual também tem água, e essa água representa o Espírito Santo de Deus. No vale também tem pão. E esse pão representa a palavra de Deus, representa
aquela comunhão com Deus. Por que que no vale vai ter pão? Porque se tem água, tudo que se plantar ali vai produzir. Então vai haver alimento para o nosso corpo. E vai ter alimento também para a nossa alma, porque a presença do Senhor está ali. Foi o Senhor que fez o vale, é o Senhor que é o dono do vale. Ele está também no vale. Nós não estamos sozinhos quando estamos no vale. Amém? O vale é local de choro, de tristeza, de enfermidade, como eu já falei. E a gente vai ver um dos homens que também, no vale, Deus fala para ele descer na casa do oleiro, porque o vale é local de aprendizagem. Jeremias, está lá em Jeremias 18, 1 a 5. Jeremias, quando desce à casa do oleiro, Jeremias vê o vaso quebrar na mão do oleiro e vê que o oleiro, com toda a paciência, vai refazer o vaso. Isso é um aprendizado para as nossas vidas. Se nós muitas vezes nos sentimos indignos de estar na presença do Senhor, basta nós nos colocarmos nas mãos do Senhor e Ele, com certeza, vai refazer totalmente a nossa vida. Mas precisamos confiar, precisamos estar ali junto ao oleiro. O vale é local de provação. Lá em 1 Pedro 1,7 fala: essas provações é para demonstrar a fé de vocês, verdadeira, pois muito mais preciosa é do que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo. O que a palavra de Deus nos diz é que o ouro, muitas vezes, é corrompido, mesmo sendo refinado, porque o ouro mais puro vai sair, mas vai haver umzinho ali impuro, um pouquinho desse ouro impuro. O que o Senhor quer, quando estamos no vale, é provar a nossa fé. Se estamos realmente confiando nele. Será que nas maiores dores nós sentimos na vida, nós confiamos no Senhor? Será que quando estamos passando mal, quando temos alguma enfermidade e vamos ao médico, será que falamos, Senhor, vai? Porque o Senhor é o médico dos... Será que primeiro pensamos no Senhor para depois agirmos? Ou será que vamos agir por nós mesmos? O Senhor prova a nossa fé. Somos provados a cada dia. Vale é local de provação. Amém? Vale também local de fraqueza, de dependência de Deus. Em 1 Reis 19, 5 e 6, fala sobre Elias, foi um profeta maravilha. Ele disse, chove, choveu. Quando ele disse para não chover, não choveu. Matou, acabou com todos os profetas de Baal, pelo que fez, colocar fogo na pedra, ter água. Ele fez maravilha. Mas bastou uma ameaça de Jezabel contra a vida dele para ele se sentir pequeno e abandonado. E aí ele sai dali. Ele vai para um lugar debaixo de um... Mas nesse momento de fraqueza dele, o Senhor manda um anjo. Um anjo para que dê para ele pão e água. Pão, como eu disse, é o alimento de Deus. Pão é a provisão de Deus, é dizendo, eu estou aqui, eu estou com você, é a palavra de Deus. É o alimento físico, sim, mas é alimento para a água representa o Espírito. Elias, levanta, Elias. Você ainda vai fazer uma viagem muito grande. Ainda tem grandes coisas para você. Elias precisava levantar um outro moço para ficar na casa dele. Mas Elias estava fraco. Elias ainda ficou ali uma noite. Na noite seguinte, o anjo chegou, falou para ele seguir o caminho dele. Então, é lugar, sim, de fraqueza o vale.
mas é lugar de encontro pleno com o Senhor. Nós não podemos esquecermos disso. O cuidado de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, tudo isso nos fortalece. Por isso que no início eu perguntei, quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez. Em um ano. Em quantos anos você tem? Quantos anos você tem na presença do Senhor e você lê uma vez? Isso me lembra a cobrança uma vez de uma moça que eu dava aula de alfabetização para adultos numa igreja, e aquela aluna me perturbava me perguntando, Maria Olinda, você já leu a Bíblia toda? Não tinha lido. Eu tinha que sair de fininho, porque eu era professora deles e o meu exemplo era péssimo. Eu ainda não tinha lido. Mas era Deus usando aquela menina para que eu pudesse vir a ler a Bíblia toda, ter aquela vontade, aquele desejo de ler a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. É necessário, não somente ler uma, mas ler mais de uma vez. Então, é a palavra de Deus que enche, é a palavra de Deus que nas maiores dificuldades da nossa vida, ela vai vir contra cada um de nós e vai dizer, se ergue, levanta e caminha, porque eu sou contigo. É a certeza de que o Senhor está conosco, vai ser cada dia mais forte. Vale é local também de quebrantamento. Em 2 Reis 20, de 1 a 3, vai falar do rei Ezequias. O profeta chega perto do rei Ezequias e disse, conserta a tua casa, porque você vai morrer essa noite. O Senhor está mandando me dizer isso. O profeta dá o recado e sai. Ezequias estava tão mal, que ele vira para a parede e pede ao Senhor mais um. Foi a oração, uma oração bem curta, mas foi uma oração em que o coração foi rasgado. O Senhor acrescentou mais 15 anos de vida. O profeta volta e diz, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração. Diz que vai te acrescentar. E assim o rei Ezequias. A oração pode muito seu poder. Porque é nesse momento de quebrantamento, no momento em que eu digo, eu não sou nada, Senhor, sem ti. Absolutamente, tudo que eu tenho vem de ti, provém de ti. Falávamos isso hoje na escola bíblica. Como é interessante, como é necessário que estejamos sempre orando. Devemos orar por outros, mas devemos orar também para que o Senhor nos encha cada dia mais, que venhamos transbordar em amor do Senhor, para que possamos dar para o outro aquilo que o Senhor dá para cada um de nós, para que possamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas para isso, temos que amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas é sobre todas as coisas. É isso que o Senhor quer e requer de cada um de nós. E quando orarmos, rasgarmos o nosso coração. Às vezes não é escolher palavras bonitas, mas é falar exatamente aquilo que sentimos, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos naquele momento. Às vezes as palavras não saem, mas saem as lágrimas. Às vezes basta uma lágrima, essa lágrima toca o coração do Senhor. Já ouvi falar que o Senhor recolhe todas as lágrimas daqueles que choram aos pés dele. E não é mentira, porque o nosso Deus não é um homem que minta, mas é um homem que realmente, é um Deus que realmente fala a verdade. Temos que crer que o Senhor ouve a nossa oração. Na escola bíblica também estava falando, o Senhor Jesus sempre tinha que encher o tanque. Temos que passar sempre no posto de gasolina quando precisamos encher o tanque do nosso carro. Então precisamos também encher o nosso tanque. O Senhor Jesus vivia no meio da multidão, mas no final do dia ele saía e sozinho ele ia para um canto orar,
para se encher novamente, para que no outro dia ele estivesse, ou aonde ele fosse depois, ele estivesse cheio, para que pudesse dar a palavra, para que pudesse estar ensinando qual era o verdadeiro reino dos céus. Não é esse reino aqui. O Senhor Jesus cansou de falar isso. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, bastava eu pedir ao Pai. Ele mandava uma milícia de anjos para acabar com todos esses soldados. Eu não iria para a cruz. A obediência é algo tremendo, que devemos estar obedecendo sempre ao Senhor. Amém? Vale também é um local de traição. E lá em Gênesis 37, 19 e 20 fala sobre José. Foi traído pelo... Irmãos, eu estou citando, eu não sei se vocês estão percebendo, algumas passagens da Bíblia, daqueles que passaram pelo vale. Para que a gente entenda que o vale é um local, sim, de quebrantamento, é um local, sim, de encontro com Deus, é um local, sim, aonde Deus está e nós não estamos sozinhos. Então, é um lugar também de traição. Às vezes somos traídos e às vezes não queremos. José foi traído pelos irmãos e vendido como escravo, mas José nem por um minuto negou a fé que ele tinha. Por tudo que ele passou, ainda assim, José conseguiu no final ser exaltado, porque ele nunca reclamou e sempre foi obediente ao Deus que ele tinha. Ele chegou a ser governador do Egito. E depois, os irmãos vão lá, pedem comida, e ele dá comida para os irmãos e ainda perdoa os irmãos pelo que os irmãos teriam feito. Hoje a gente falava sobre perdão. Difícil perdoar, mas quando a gente está no Senhor, centralizado, conectado com Ele, a gente perdoa. Porque não somos nós que perdoamos. Mas é o Senhor que coloca esse perdão no nosso coração. Vale é local da ira humana. Está lá em Gênesis 17, 19. Moisés fere a rocha, que estava irritado com o povo de Israel, que só vivia reclamando, desde que saiu do Egito. Mas aí também vale local de correção. E o Senhor fala para ele: você vai ver a terra prometida apenas de longe. Isso aconteceu. Ele feriu a rocha, que representava o Senhor Jesus Cristo. Vale é o local de humilhação. Que está lá em 1 Samuel 1,6, que Ana foi humilhada por Penina, que Penina tinha filho, que Ana não podia ter. Mas, em compensação, a humilhação leva a um encontro com Deus, porque ela entra no templo e ela ora, ela se quebranta e ela pede um filho ao Senhor e faz um voto de dar aquele filho para servir. Tremendo isso, porque as pessoas não ficaram caídas, as pessoas não desanimaram, as pessoas viram que o Senhor estava certo, que o que elas estavam passando era algo de permissão do Senhor, e assim também devemos ser. Amém? Vale é um local de clamar por Deus, porque foi isso exatamente que Ana fez, um clamor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Eu não estou dando varada em ninguém, estou apenas falando da palavra do Senhor. Então não fiquem tristes, não fiquem sérios, muito sérios, mas levem isso como Deus do lado de vocês. Amém? Vale lugar de fuga e falta de confiança em Deus. Quem será que vai adivinhar? Foi que não confiou naquilo que Deus estava falando que ele deveria fazer. Foi o fugir. Jonas. Está lá em Jonas 1, de 1 a 3. Ninguém foge dos desígnios. Jonas teve que cumprir o que Deus mandou.
Se ia dar certo ou não a salvação dos ninivitas, isso não era problema dele. Mas ele achou que... Ele ficou com medo também de morrer. Mas ele achou que aquele povo não tinha solução. De fato, aquele povo, no primeiro momento, se arrependeu, mas depois aquele povo, novamente, começa a errar, começa a pecar. Acho que naquele momento que Deus obriga Jonas a ir lá, né? A tempestade, ele está indo para outro local, há uma tempestade, é jogado no mar, vai para a barriga do peixe, ali é cuspido, Nínive, e aí lá Deus fala que ele tem o que ele tem que falar, ele vai lá, acaba falando e tal, e esse povo acaba jejuando, pedindo perdão a Deus, tal, mas depois a gente sabe que volta ao pecado. Irmãos, tem muitos outros na Bíblia que passaram pelo vale, mas eu teria que ficar aqui falando, vocês vão ficar cansados. Mas vale a pena, de repente, vocês procurarem, pesquisarem na Bíblia e olhar para vocês mesmos. Será que vocês são Jonas? Será que vocês são Moisés? Será que é Elias? Posso dizer para vocês, já fui um Elias na vida. Cansaço, de desânimo, e falta de paciência, e é até o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito. Às vezes, foi até o que aconteceu com Moisés, a gente fica sem paciência, a gente não tem mansidão, e isso também nós temos que cultivar e temos que pedir. Me enche, Senhor, de amor pelo próximo, me enche, Senhor, da sua paciência, me enche, me faça ser manso, ser livre de tudo aquilo que o mundo muitas vezes me rodeia, me faz sentir e que eu não deveria estar sentindo. Mas me enche cada dia mais de Ti. É por aí que nós devemos pedir ao Senhor. Jesus, também se eu tivesse que falar de Jesus, Jesus foi um também, teve medo. Posso dizer, Jesus teve medo. Mas Jesus, ele não... Teve um momento que ele balançou, é o momento que ele vai lá, está em Marcos 2, 36, 39. Ele fala que ele vai para o Getsemane e chamando o Pai para, se possível, passar dele aquele cálice. Mas, como ele, devemos priorizar a vontade do Pai. Tem momentos que a gente vai. Tem momentos que a gente vai balançar, mas temos que ser comprometidos com o Senhor, temos que ter esse compromisso com o Senhor. Vamos abrir lá em Mateus 2, 36, amém? Mateus 2, 36. Fala assim, pois não é Mateus? É Mateus. Opa, Pai. Amém, ouviram? É Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
Então a gente percebe aqui que Jesus, como homem, ele sentia também angústia e tristeza como nós sentimos. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade do Senhor sempre tem que prevalecer sobre a nossa. Mesmo que seja difícil estar passando por aquela situação, mesmo que seja difícil aquele caminhar no vale, não devemos nos esquecermos. O Senhor está conosco, o Pai está conosco. Servimos a um Deus vivo, que é o Senhor Jesus, que passou por tudo que muitas vezes nós passamos. E às vezes nós nos esquecemos disso. Que Deus é esse que servimos? É um Deus vivo, um Deus que já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que devemos ter bom ânimo? Quando olhamos aqui, vemos uma aflição do Senhor Jesus. Mas a obediência ao Senhor está sendo forjado um discípulo, um cidadão verdadeiro do céu. É isso que devemos deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Não é fácil. Aqui não tem super-heróis, nem na Bíblia, nem aqui na igreja essa noite. Nem de repente alguém que esteja ouvindo essa pregação. Não existe super-heróis, mas somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor, em Cristo Jesus. E temos que crer na palavra, por isso que temos que ruminar a palavra, porque é ela que vai nos libertar nos momentos difíceis e restaurar das nossas vidas. Temos que seguir em frente, irmão. E temos que olhar sempre para o alto, a cidade que o Senhor tem preparado, está preparando para cada um de nós. Aquilo que o Senhor imaginou, aquilo que o Senhor sonhou lá para o paraíso, isso vai existir. O Senhor não desiste daquilo que Ele planeja. Aquilo vai acontecer. O Senhor falou que existe um novo céu e uma nova terra, e é lá o reino dele. É para lá que devemos ir. Não devemos entrar na igreja como os meros religiosos, entrar e sair. Tudo que é ouvido aqui tem que ser vivido nas nossas vidas. Tudo que lemos aqui temos que viver nas nossas vidas. Vai ter momentos de tropeço, sim. Mas vamos tropeçar, mas não vamos cair. Se cairmos também, não vamos ficar caídos. Jesus aqui pegou 2 discípulos para ir com ele lá no monte. Sempre terá um irmão, uma irmã para nos ajudar nos momentos difíceis. Nos momentos que precisamos chorar, nos momentos que precisamos de socorro. Às vezes não é, às vezes nem dessa denominação, mas às vezes de uma outra denominação, mas que seja uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo, que confiamos, que sabemos que pode nos ajudar carregando-nos, muitas vezes até apoiado no ombro, porque às vezes estamos tão fracos, não conseguimos caminhar. Quantas vezes oramos, quantas vezes nos derramamos diante do Senhor, falamos: papai, nos ajuda, porque a caminhada está difícil. Por isso, tão importante é a unidade, que sejamos um em Cristo Jesus. Como é importante o amor de Deus, o amor ágape, o amor que é dado sem querer receber nada, absolutamente nada em troca. É esse amor que temos que ter uns pelos outros. É realmente fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Isso, quando vai pela nossa mente, nós vamos ruminando isso, a gente vai vendo e vai tentar fazer com o outro
totalmente diferente aquilo que não queríamos fazer, porque não queremos dar algo para depois receber algo em troca, às vezes até em dobro. Possamos pedir perdão quando houver necessidade de pedir. Por que não? Ninguém é menor do que o outro. É necessário se humilhar, sim, diante do Pai. É necessário falar assim: Senhor, que crente eu sou, que cristão eu sou. Como eu tenho vivido na Tua presença, como eu tenho caminhado, o que eu tenho feito que não tem te agradado, Senhor. Fala comigo, Pai. Precisamos ouvir a voz do Senhor, para que sejamos passados pelo fogo mesmo, assim como é o ouro, e ser refinado para sair aquele mais puro ouro. O ouro é passado pelo fogo mais de uma vez, não só uma vez, para que saia o mais puro ouro dali. Precisamos ter ética cristã, precisamos ser realmente, totalmente diferente daquilo que somos. Quando o pecado chegar na nossa porta, que possamos fechar a porta, e aí aos pés do Senhor, e falar sobre o pecado, e pedir a Ele ajuda para que possamos resistir. Amém? Deus sempre estará conosco, não podemos esquecer disso. Por isso precisamos e muito dEle. Ele é o nosso socorro bem presente. Por isso que tem muitos salmos e o salmista fala: da onde me virá o socorro quando ele socorro virá do Senhor. Temos que confiar no Senhor. Às vezes confiamos em carros, em cavalos, mas devemos confiar no Senhor, não naquilo que nós temos aqui, aonde a traça vai comer, aonde a ferrugem vai dar. Temos que confiar no Senhor. O nosso tesouro maior, ele tem que estar lá no céu, com a nossa vida no plumo diante do Senhor. Amém? Vamos orar agora, vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando, vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, que tudo seja para a glória do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes temos que passar pelo vale, sim, por isso nos usa, Pai, em nome de Jesus. Faça-nos, ó Deus, sermos cidadãos dos céus, aprovados por Ti, Senhor, porque queremos um dia, Senhor, estar na glória contigo, estar morando contigo, fazer parte, Senhor, do grande povo, Senhor, que estará junto contigo, dando glória, glórias e glórias a Ti, Senhor. Naquele local que Tu estás preparando para cada um de nós, aonde não vai haver tristeza, nem choro, Senhor, nem enfermidade, Senhor, nem morte, porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. Por isso não nos conformamos, ó Deus, com o luto e com a perda, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Pai, a seguirmos em frente, Senhor. Quando doer, Senhor, quando Tu estiver nos forjando, Senhor, nos lapidando, Senhor, e vier essa dor sobre nós, Pai, que nós não possamos nos esquecermos jamais, Senhor, de que Tu estás ali conosco, Senhor, de que ali é preciso estar, Senhor, porque Tu queres, Senhor, que sejamos melhores, ó Deus. Eis aqui o Teu povo essa noite, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado, que o Teu Santo Espírito possa estar falando em oculto, Senhor, no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que haja uma confissão de pecados diante de Ti, Senhor. Que haja realmente um rasgar do coração, assim como Ana fez, Senhor. Que haja, Senhor, de fato, ó Deus, um voto feito a Ti, Senhor, de colocarmos tudo no Teu altar e deixarmos, Senhor, e descansarmos em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, acima de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.